Quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contratar para o evento legal. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. É o fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa a outra. O mestre de cerimônias, ele é o termômetro do evento. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento híbrido e intensivo e torne-se um MC profissionalmente reconhecido e comece a faturar. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa noite maravilhosa. Pai, nós te damos graças por tudo quanto o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Dou-te graças, Senhor, ó Pai, pela sua bondade, pelas maravilhas que o Senhor tem feito sobre a vida do seu povo, da sua nação, de todas as famílias. Pai, nós te pedimos, Senhor, ó Pai, nessa noite, que a sua graça, a sua abundância, Senhor, ó Pai, possa alcançar a todos e a todas as famílias. Pai, nós damos graças por este momento que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, Senhor, ó Pai, mais uma noite que seja uma noite cheia de muita revelação, uma noite de poder, seja uma noite, seja um momento de muita palavra, seja um momento de muita unção, que a palavra de Deus ela possa fluir sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós te daremos graças de hoje e para sempre, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Obrigado, pastor, pela oração. Muito obrigado, pastor, pela oração e desde já queremos saudar ao caro e cara internauta por estar conectado a mais uma edição de podcast João 8:32, aqui onde há esclarecimento da Bíblia, onde as dúvidas são dissipadas, não é? E desde já queremos convidar ao amado internauta para compartilhar esta live no Facebook, no YouTube e também no Instagram, porque estamos a transmitir em direto e também em simultâneo nessas plataformas digitais. Então comenta, coloque gosto, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram, subscreva-se no nosso canal do YouTube. Temos também um canal do WhatsApp e queremos desde já pedir à amada e amado internauta, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que nos siga também no nosso canal do WhatsApp, para ficar atualizado sobre tudo o que acontece aqui na Mais Non Service, em particular no podcast João 8:32, um espaço privilegiado para que você conheça somente a verdade divina e a verdade divina de fato vai lhe libertar. Temos espaço de publicidade, temos estas câmeras, não é? Temos essas câmeras aqui. Esta aqui é de solar, não é para vigilância na sua casa, né? Não precisa de corrente elétrica, coloca ali o painel solar, já está a garantir vigilância 24 sobre 7 dias por semana. Temos esta outra câmera que funciona a corrente elétrica, é só colocar ali no bocal, muito simples também de instalar, né? Então fale conosco, quero acreditar que a produção vai deixar ficar aí o contacto para você
contactar ou falar com a nossa equipe de produção e adquirir, né, essas câmeras de vigilância para o seu empreendimento, né, o seu negócio, a sua residência, etc, etc, onde você quer colocar, né? Então ligue para nós e garanta, né, a aquisição dessas câmeras. Também a Masnon Service é uma empresa especializada em fazer transmissões ao vivo de cruzadas, cultos, concertos, avivamentos, seminários, conferências. Ligue também para a nossa equipe e feche com a nossa equipe que a gente vai garantir a cobertura do seu filho. Você que vai casar, vai ter uma graduação, vai ter uma festa de aniversário e precisa de vídeos e fotos profissionais para eternizar a sua história, aquele momento único e ímpar da sua vida. Ligue também, porque a Mais Don't Service faz esses serviços. Temos também um curso aqui de mestre de cerimônias para você ser formado e ser mestre de cerimônia profissionalmente aceito na sociedade e também no mercado. Inscreva-se e você pode estudar de forma online e também de forma presencial. Forma presencial, segundo o horário que você tenha disponibilidade. Se quiser estudar de manhã, tem um momento também para que você, se quiser à tarde, também tem oportunidade para aprender, não é? De forma particularizada. E temos também um curso aqui de informática. Você quer ter habilidade em escrever rapidamente, você que queira entender do Word, de Excel, de PowerPoint, você que queira usar o Google, a internet, né, com facilidade. Então, temos também um curso aqui de informática para dar assim essa visão. O mundo hoje em dia, sem o domínio da informática, é complicado. Então, precisa dessas dicas importantes. Ligue para nós 84 128 62 66 ou 86 66 84 300. Bom, o amado, a amada irmã queira apoiar, não é, este podcast João 832 através de um valor monetário ou também de outras formas, pode entrar em contato conosco, não é? Através dos números que estão passando aí no seu aparelho. Hoje vamos falar aqui dos labirintos das interpretações. Ahm, da Bíblia, né? E trouxemos um homem de Deus que vai nos ajudar nesta interpretação, porque geralmente o que acontece, as pessoas confundem, não é? Confundem e acaba criando imbróglio e as pessoas às vezes perguntam, ok, se aquela interpretação está errada, como é que a gente vai perceber que esta é a interpretação certa, esta é a interpretação errada, esta interpretação, esta análise da Bíblia, esta observação, este argumento que estamos a trazer segundo a Bíblia vai nos levar de facto à salvação. Como entender? E para isso estamos aqui com o homem de Deus, pastor Elvis Bila, ele que vai, não é, nos ajudar nesta matéria da interpretação da palavra de Deus. Pastor, Bila, seja bem-vinda por cima do microfone e saúde ali os nossos internautas. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, saudar a todos os telespectadores que estão aqui em direto a nos assistir nesse dia aqui. Dizer também, saudar a minha família, aos amados irmãos em Cristo, a todos os filhos espirituais. Quero saudar também a toda a equipe que aqui está presente e que Deus possa nos abençoar, que possamos ter uma noite, um momento de muita aprendizagem, um momento de muita palavra, um momento muito abençoado. Exatamente. Como é que vai a obra de Deus? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado muito. A obra de Deus está andando ela, estamos a ser nos abençoados a cada dia. De diferentes maneiras, Deus tem nos abençoado, porque aonde há palavra, nós quando nós sabemos, aonde há palavra de Deus, aí há liberdade. Então, Deus tem nos libertado muito, e eu creio que nem tudo aquilo que não conseguimos ver com a nossa vista humana, significa que Deus não está a fazer. Há Exato. coisas que Deus também está a fazer no secreto. Nós cremos nisso, que no momento certo, na hora certa, também irá se revelar. Exatamente. Exato. E como é que as pessoas têm ahm, recebido, não é, as pregações
ah, ultimamente? Quando fala ultimamente, fala do Não, tendo em momento. conta que exatamente há pessoas que estão recebendo as pregações pelas redes sociais, há outras que preferem até de forma tradicional ir a um templo, sentar e ouvir uma mensagem de Deus. Os outros preferem virtualmente, não é? Algumas até já nem vão aos cultos, aos templos, porque ficam aí em casa, a televisão está dando, as redes sociais também estão dando. Na sua analogia, como é que percebe e recebe-se isso? Quando fala nesses aspectos, não sei se está a perguntar qual é o melhor, né? Ou se é melhor acompanhar as pregações via online ou de uma forma presencial, né? Estar A mesmo. questão não é de melhor, não melhor. Como é que nós analisamos esta situação atual? Antigamente, o culto era presencial, todo Exato, mundo ia ao exato, exato. templo. Hoje, com o avanço da tecnologia, há pessoas que preferem, né, não ir ao templo, ter o culto online. Né? Como é que as pessoas estão analisando isso? Eu, em particular, digo que é muito importante, né? A palavra de Deus ela nos adverte que é bom, né? Nos ajuntarmos, né? Exato. É muito bom nos ajuntarmos com outros irmãos. Isso é muito fundamental. Mas com o avanço da tecnologia, nós já temos esse elemento de online, esse elemento eletrônico de nós podermos acompanhar os cultos por meio de lives, por meio de cultos online, por meio das TVs, que é muito fundamental também, é muito importante, mas também não pode quebrar a forma tradicional. A forma tradicional não pode ser em nenhum momento ser comparado ou ser completamente excluído. Não podemos revogar essa particularidade, porque é importante que os irmãos vivam em união, que eles possam se reunir. Mas muito mais quando nós acompanhamos os cultos de uma forma online, sentados em casa, é para alimentarmos a nossa fé, mas é importante sempre ir aproximar ao templo, né? Que é a forma mais tradicional, mais adequada. Exatamente. Bom, vamos ao nosso tema, né? O, os labiritos, né, das interpretações da Bíblia, não é? É difícil interpretar a Bíblia. Eu olho para esse tema como se fosse. Eu, quando vi o tema, foi um desafio, né? É um desafio Hum, porque estamos a falar de um tema muito complexo, né? yeah, yeah. Quando me fala que é difícil interpretar a Bíblia eh, de uma forma direta, eu posso dizer que a Bíblia ela não é difícil de se compreender, né? Uhum, Não é difícil de se compreender, porque a intenção da palavra de Deus ela é de ser fácil, né? Para ser acessível para yeah. todo mundo, né? O que acontece já é questão do ego de cada um, né? O ego de Uhum. cada um, a finalidade com que cada um tem com a mesma palavra. Então é que vai gerar essas dificuldades. Podia trazer alguns exemplos mais comuns que caracterizam o ego, caracterizam objetivos E é, individuais. antes de dar um exemplo, ou antes de entrar nessa parte de exemplo, Uhum, eu quero mencionar ou deixar claro aqui que a Bíblia ela torna-se difícil, né? Ou os labirintos, né? uhum, Da interpretação da Bíblia, ela já torna-se um tema muito essencial para os estudiosos da própria palavra ou para os próprios fiéis, né? uhum. Por causa daquilo que nós temos vivenciados nesses últimos tempos, né? Porque a Bíblia ela já está sendo instrumentalizada, né? Eu posso dizer assim, ela está sendo a palavra de Deus, ela está sendo instrumentalizada. Então, cada um parece que hoje em dia já leva a palavra de Deus e torna ela para o seu próprio benefício, né? Então, o que já vai gerando inúmeras, entre parênteses, vou dizer heresias, né? Acabam sendo Exatamente. muitas heresias. Então, é preciso uma boa forma de interpretar a palavra de Deus, é preciso mesmo de caminhos certos para conseguirmos compreender a mensagem de Deus e acompanharmos os que também têm ministrado a palavra de Deus.
Muito interessante. Apesar de que está a fugir da questão, não quis trazer exemplos Um aqui. um exemplo, eu estava a explicar, né, que Exato. vamos dizer um ministro, né, Uhum, vou dar um exemplo. Aqui temos já, na semana passada, né, estávamos numa semana, foi semana, na semana antepassada, né, estávamos na semana onde houve aquela, onde se falou muito da entrada triunfal de Jesus, no domingo antepassado. exatamente, a entrada triunfal. O Uhum, que acontece? Naquele momento ali, quando nós lemos a palavra de Deus, ela nos retrata um momento onde Jesus ele entra em Jerusalém, onde várias mães, várias pessoas, elas estando naquele lugar, foram estendendo as suas capulanas, foram estendendo tudo aquilo que eles tinham para que o seu rei, né, o Jesus Cristo, pudesse passar, o seu Senhor pudesse passar por lá. À medida que eles foram estendendo as capulanas elas foram se esgotando, então eles foram recorrendo a um material, né? Vão recorrendo a um recurso que encontraram naquele lugar, né? Eu quero acreditar que todo mundo sabe daquilo que nós estamos aqui a comentando. falar, os Exato, ramos, né? exato, Os exato. tais ramos. Então, E é basicamente essa ideia que nós acabamos trazendo desse tema, para esclarecer, né, esses labirintos todos, por exemplo, trazendo esta parte dos ramos, alguns já levam os ramos, não é, aos cultos naquele domingo, não é? exato, exato, De exato. facto. E os outros não, não é? Mas todos dizem que são cristãos e todos usam a mesma Bíblia. É a razão pela qual os labirintos das interpretações da Bíblia. Por que tanta diferença? Eu acho que alguns nem, nem dão tanta relevância àqueles dias. Exato. Quer dizer, Exato. mas todos adoram o mesmo Cristo, aceitam que Cristo morreu e ressuscitou, aceitam que é Cristo o nosso intercessor diante do Pai e usam mesmo a Bíblia. O porquê de tanta interpretação diferente para o mesmo assunto, usando a mesma Bíblia? É aquilo que eu estava a tentar explicar do princípio aqui, Uhum, que tem muito a ver com o ego, né? Algumas vezes vamos dizer que tem a ver com o ego de cada um, uhum, com que a finalidade quer fazer com a própria palavra de Deus. exato. Mas a melhor forma, né? Que eu posso dizer aqui, a palavra de Deus, né? Os estudiosos, né? Nós temos a palavra de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. A palavra de Deus que ela é um livro sagrado, em primeiro lugar, eu poderia dizer que é um livro sagrado, então ela precisa ser compreendida de uma forma muito mais holística, então por isso que existe a ciência que nos ajuda a compreender as escrituras sagradas, que estamos a falar da própria hermenêutica, né, que é uma ciência, a própria arte, Uhum, a disciplina que nos ajuda a compreendermos os textos sagrados, né? Assim nós podemos ter uma melhor compreensão da palavra de Deus. Então, é lá dentro da própria hermenêutica que nós vamos encontrar as componentes que nos fazem, que são balizas para nos compreendermos melhor a palavra de Deus, para não cairmos no erro uhum, de pegarmos uma simples passagem bíblica ou numa simples frase bíblica e tornarmos ela uma doutrina. O que tem exato. acontecido agora, ultimamente, é que a maior parte das pessoas, quando elas leem a Bíblia, elas podem encontrar uma passagem que fala de alguma coisa, elas tornam aquilo uma doutrina, que é exatamente isso. Temos Hum, que, se baseiam naquilo. Então, é importante nós observamos as variáveis da hermenêutica, os elementos que compõem a própria hermenêutica, né? Quando falo disso, estamos a falar de termos uma síntese usual da própria palavra de Deus, né? Nós vamos pegar uma palavra, nós temos que compreender a palavra na sua exatidão como ela é. Essa é a primeira coisa. Quando nós pegamos a palavra de Deus, nós temos que pegar a palavra. E eu acho que é importante também, quando nós já pegamos a própria palavra, nós tentamos compreender também uma outra, ao fator contexto, né? O contexto, quando falo, a palavra onde ela está inserida. É preciso ler todo o texto, é preciso compreender qual é a ideia do próprio autor quando ele escreve essa mensagem, essa palavra.
em que um contexto histórico a palavra de Deus ela foi escrita. Então é assim como nós poderemos compreender melhor a palavra de Deus sem cairmos no erro de tornarmos certas, pegarmos uma pequena palavra, nós tornarmos uma doutrina. É assim como eu tenho olhado, né? Porque a maior parte dos ministros da palavra de Deus, eles fogem muito dessa componente. A palavra de Deus ela tem que ser, e também não é só pegarmos, como se diz, não se pega somente quando nós queremos ministrar ou queremos pregar uma palavra de Deus, pior ainda quando nós estamos a trabalhar na base de um tema, é importante nós também procurarmos passagens que estão em paralelo com aquilo que nós estamos a tratar, né? Não é somente nos basearmos numa única passagem e tornarmos ela uma doutrina. É o caso que eu estava a tentar explicar aqui acerca dos ramos, né? Acaba já o que as pessoas já tornam os ramos como se fosse um próprio culto, né? Um culto dos ramos, né? E Exato. até dá o nome Domingo dos Ramos, Sim, né? exatamente. É uma questão de compreensão de cada um, Hum. que não é mais profunda, né? Quando nós levamos a E palavra. isso não pode, ou de certa forma, não influencia na fé de um e do outro? Porque, E- ok, por exemplo, estamos lá, somos amigos, né? Exato. Na minha congregação, nós valorizamos isso, não é? Temos o Domingo de Ramos e todo mundo se dedica para esse tal Domingo de Ramos. E na sua, nem por isso. Isso não vai, de certa forma, diminuir a minha fé quando eu vejo você a não seguir muito, ou em algum momento vou pensar que, olha, o amado acho que não é um bom cristão, não é? Como é que num domingo desses não está a seguir o que está na Bíblia? É por isso que nós falamos do o contexto histórico, né? Yeah. Nós voltamos à história, nós compreendemos o porquê que as pessoas lá tiraram os Yeah, mas ramos. tendo em conta também que a maior parte, a maior parte dos crentes em Moçambique, não é? Não tenho assim os dados, mas de forma leviana, assim, posso afirmar hipoteticamente que não estudaram a teologia. Falava de hermenêutica, não é? Para entender a hermenêutica precisa passar, não é? De um Exato, exato. estudo bíblico. Yeah. E muitas igrejas não se dedicam bastante. Uma ou outra igreja, até quando o novo convertido chega, ele obrigatoriamente passa por um ensino durante um determinado tempo. E aí eu não percebi a questão, né? Tudo bem, vou repetir de forma Exato, mais direta. exato, exato. Hipoteticamente, duas pessoas, não é? Têm interpretações diferentes. Falaste aqui de objetivos, tudo bem, mas a ideia aqui no podcast é esclarecer a verdade. O que a Bíblia diz? Não é? O que as pessoas devem seguir segundo a Bíblia, não segundo a doutrina humana. Exato, Essa é a exato, nossa exato. visão, esse é o nosso objetivo. Não queremos atacar uma e outra denominação, pelo contrário, queremos que, através da palavra de Deus, o que diz a palavra, até alguns líderes estão acompanhando, se cometem algumas falhas da má interpretação, podem corrigir e levar a sua congregação ao caminho da verdade e da salvação. Duas pessoas, ah, ainda estamos no contexto de Domingo de Ramos, na congregação da pessoa A, valorizam muito o Domingo de Ramos, Exato. praticam aquilo que naquele dia, quando Jesus entrava lá em Jerusalém, o povo fazia, não é? E o indivíduo B, da congregação B, a congregação nem por isso, não é? Trata um domingo normal. Pode, em algum momento, pregar, lembrar aquilo que aconteceu, mas não dar destaque como se fosse algo impactante espiritualmente, entende, né? Exato, exato. E isso, a questão é, será que isso não pode influenciar diretamente na fé de um e do outro? Olha, o outro, por exemplo, dizer que eu tenho mais fé, é por isso que eu sigo isso. O outro dizer, eu tenho mais fé, não sigo aquilo. Ou dizer que, o irmão X tem pouca fé porque faz aquilo e não faz isto.
Yeah, isso influencia, sim. Uhum. De uma ou de outra forma acaba influenciando na fé dos irmãos, porque cada um, cada um tem a sua maneira de observar as situações aqui. Eh, É por isso que nós estamos, eu em particular não gosto muito de me meter muito daquilo que os outros homens de Deus Estão ou fazendo. outros ministros eles têm se dedicado a fazer. Eu tenho o meu próprio foco, o meu próprio objetivo daquilo que Deus tem me revelado, é aquilo que eu transmito aos irmãos, que o caminho certo, a forma certa e que Deus quer que nós possamos caminhar é essa aqui, sem querermos atacar os outros, né? O objetivo não é atacarmos os outros, né? Mas é importante, é muito importante nós sabermos de uma situação. Uma situação aqui é tentarmos não criarmos doutrinas, né? É o que eu enfatizo muito. Não podemos criar doutrinas, né? Uhum. Pseudo-doutrinas, por passagens que nós pegamos algumas passagens bíblicas, uma passagem bíblica e tornarmos ela uma doutrina e Yeah. pensamos que a vida é isso, E né? Porque terminou ali. algumas vezes nós temos que compreender qual é a intenção daquela ação que é feita naquele momento, por isso que estuda-se o contexto histórico, né? Quando um bom leitor da palavra de Deus não é só pegar uma linha da Bíblia e começar a tornar ela uma doutrina, é preciso compreender a palavra de Deus. Uhum. Então, eu aconselho aos irmãos, amados irmãos, que se tinham algum hábito desse, abandonar esse tipo de hábito, né? É preciso, né? Termos o hábito de compreendermos a palavra de Deus. Compreender a palavra de Deus não é somente ler um versículo, mas sim é compreender todo o texto. Nós temos que compreender todo o texto, qual é a intenção do o autor, temos que compreender todo o livro e temos que arranjar, temos que procurarmos também passagens que são paralelas àquilo que nós estamos a tratar, o assunto que nós estamos a tratar, para não cairmos no erro de nós criarmos heresias nos nossos ministérios. É importante termos um olhar mais holístico quanto a essa situação, porque os irmãos, eles, como disse aqui, vai se encontrar com outro irmão, diz que isso aqui nós não fazemos no nosso ministério. Exato. Então parece que nós estamos parece que ali há uma divergência, né? Há uma divergência, mas é uma questão de nós estamos a seguir aquilo que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é aquilo que nos manda fazer. Se a palavra de Deus em nenhum momento nos diz que nós devemos termos uma doutrina, de termos carregarmos os ramos, não podemos fazer isso, porque mesmo se formos a olhar naquela passagem bíblica, em nenhum momento Jesus disse, advertiu a eles Uhum. que deveriam arrancar os ramos e colocar naquele lugar. Aquilo foi uma ideia deles, né? É uma ideia deles, foi um recurso que eles tiveram naquele momento, que nem agora. Nós podemos tentar, podemos estar a organizar um programa, em algum momento não tivermos algum recurso, faltarmos algum recurso, nós recorrermos a algum recurso, né? Eu lembro de Moisés, quando estava no deserto, em algum momento houve necessidade do maná descer dos céus para que eles pudessem se alimentar. De facto. É uma necessidade, é um recurso que estava ali para responder àquela necessidade naquele momento. Agora, eu não posso dizer que o maná vai descer agora para todo mundo comer, né? É. Então, temos que compreender o contexto, né? É importante Uhum. nós olharmos a palavra de Deus em termos de compreender o contexto da própria palavra de Deus. Se não formos a caminhar nesse sentido, vamos cair em muitos erros. Tropeçamos em muitos erros, porque não posso dizer eu entrar no ministério que hoje vai chover maná aqui dentro da igreja. Não posso eu entrar dentro da igreja que eu vou bater ali, vai sair muita água de qualquer maneira, né? Temos que Yeah. compreender os contextos, o porquê, né? Existe aquilo que é demonstração de poder, o que tem muito se dito, mas temos que compreender em que momento, o que está por detrás de tudo isso. Muito interessante. Falava aqui de Moisés, gostei, né? Bom, ainda naquele historial do contexto, né? A ideia é esclarecer tudo aqui, Exato, né? exato. Eu me lembro, Moisés, quando foi lá buscar, né, os mandamentos, ficou lá por muito tempo, né? E o povo, né, achou que se calhar o Moisés tivesse morrido, né? E porque tinham Moisés como o cara, né, da caminhada,
E disseram que, ok, o Arão, você, na ausência de Moisés, você é que é o líder aqui. Não, faça qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E eles começaram a tirar ali joias, o que eu quero, e fizeram aquele bezerro de ouro. Bom, nessa perspectiva, né? Ou nessa senda, algumas igrejas hoje em dia, né, algumas denominações hoje em dia, proíbem, não é? Por causa desse historial, proíbem, ou por outras razões, mas vai nos ajudar aqui o pastor Bila a trazer a verdade. Não é? Proíbem, por exemplo, de colocar ouro, brincos, colares, etc, etc. Segundo a Bíblia, é ou não proibido? Eu só tenho uma coisa a dizer antes de responder essa parte, porque pode-se proibir, olhando num contexto, nesse contexto aí que acaba de dizer, Hum. que aconteceu lá acerca do benzeiro, ou num contexto cultural. Então eu queria saber qual, em que aqui estamos a falar daquele contexto, da, forma, da passagem que eles levaram Não, é assim, ou algumas denominações proíbem, justificando isso, não é? ok. Trazendo esse contexto histórico da ausência de Moisés. Oh, glória a Deus. Yeah. É interessante, interessante. É isso, né? As pessoas quando pegam, é o que eu estava a dizer, pegaram essa passagem elas tornaram ela uma doutrina, que Uhum. não podemos usar em nenhum momento esses bens, esses utensílios, porque elas, nesse momento, elas foram usadas para uma finalidade não boa, não E benéfica. ainda na mesma senda temos a questão, por exemplo, de carne de porco. Porque Jesus expulsou os demônios e mandou os demônios para os porcos, não é? E E- existem algumas denominações religiosas que não comem, a- detestam, não é? Proíbem. Então, vai fazendo essa analogia olhando para a Bíblia. O que, é que a Bíblia diz? é, questão da proibição do consumo da carne de porco, né? Yeah. Não, mas começa também com a parte Da parte da bilheteria. do bezerro de ouro, né? O Uhum. bezerro de ouro que foi feito depois que Moisés subiu ao monte. É muito interessante porque nós estamos a ver um povo que olhava muito para Moisés como se fosse o próprio Messias deles, né? Eles olhavam para Moisés como se fosse a solução de todos os problemas dele. A ausência de Moisés criou esse tumulto no meio do povo, que eles já começaram a ter essas ideias negativas que não eram boas. É por isso que Deus ele diz que maldito o homem que confia no outro homem. É exatamente isso. Não podemos confiar nas pessoas Yeah. até esse extremo, porque quando nós já não temos essas pessoas, nós já começamos a ter ideias não boas, né? Olha só, a palavra de Deus diz que esses utensílios, né? Se formos já ir mais a fundo, eles foram dados lá na terra do Egito quando eles estavam para sair. Uhum. E foi é Deus que orientou que eles tinham que ser dados essas coisas. Exato. Deus orientou que eles tivessem, que deveriam sair com animais, tinham que sair lá com suas bijuterias, com muitas coisas. A palavra de Deus diz que até algumas senhoras, alguns senhores da terra do Egito, eles deram as suas servas esses meios. Mas era para uma finalidade positiva, porque Deus eles queria que essas coisas pudessem ser úteis para a obra de Deus. Uhum. Tanto Uhum. que quando nós vemos no deserto, a palavra de Deus, quando ela nos fala da construção da arca de Deus, fala-se que houve necessidade de se usar esses utensílios De fato. para fazer para a organização da arca de Deus, né? O templo, a arca de Deus. Então, não, o uso desses utensílios, para mim, não vejo como um ato pecaminoso, mas a finalidade pela qual nós usamos os utensílios. Então, Uhum. naquele sentido, naquele fio de pensamento de quererem fazer um bezerro de ouro, de fato, é uma coisa pecaminosa, uma coisa abominável que não era adequado. Deus não gostou daquela prática, de fato.
Mas se fosse para fazer num outro sentido, de querer fazer alguma coisa para agradar a Deus, não haveria nenhum problema. Então não há nenhum problema em termos desses utensílios. Esses utensílios nós podemos usar, são benéficos, até podemos apoiar a obra de Deus para ir mais avante através desses utensílios. Dizermos que nós não precisamos desses utensílios, estaríamos a nos enganar. Porque mesmo agora, nós estamos aqui neste lugar, esse estudo aqui, eu quero acreditar, essa organização toda aqui foi necessário alguns materiais, alguns bens. Desde o momento que eles que estão a servir para a obra de Deus, que sejam a servir para fazer alguma coisa benéfica, isso é plausível. Então, Deus também tem graça para quando nós levamos os nossos bens, as nossas coisas, para alavancar a obra de Deus ou para fazermos um bem para outros irmãos. Não há nenhum problema quanto a isso. O problema é qual é a finalidade daquilo que nós usamos. Então, a má interpretação das escrituras é que gera essas pseudo-doutrinas, né? Uhum. Eu vou interpretar como se fossem pseudo-doutrinas que acabam mesmo desviando aquilo que é a verdade das pessoas. A verdade, porque a verdade ela tem que ser dita, que Deus ele nos ama e ele quer nosso bem. Então esses utensílios é para nosso próprio bem, né? Quando nós usamos esses utensílios para criarmos novas coisas, nós criamos bijuterias, nós criamos muitas coisas bonitas, boas, nós construímos muitas coisas através desses utensílios, não vejo nenhum mal nisso, porque Deus ele nos deu essas coisas. Se ele não quisesse que nós pudéssemos usar, ele não teria colocado ao À nosso nossa meio, sim, à disposição. nossa disposição. O nosso país, quando dizem que o nosso país está cheio de recursos, esses recursos é para o nosso próprio bem, é para nós usarmos para o nosso bem, para ajudar outros também. Então não é para no sentido maléfico. Exato. Agora, quanto à alimentação, A carne do porco. de facto. Eu conheci alguns irmãos também que não se alimentavam ou não comem a carne de porco, com inúmeras justificativas, né? Com inúmeras justificativas. Por isso que acabei questionando aqui, em que sentido nós estamos a incorporar essa parte de não ingerir, não se alimentar da carne do porco, porque alguns, quando já vamos nas Sagradas Escrituras, Hum, vão puxar aquela passagem do Gadareno, né? hum. O Gadareno que ele estava cheio de pecados, estava cheio de demônios, estava possuído de grandes demônios. Então, quando Jesus Cristo ele expulsa os demônios, os demônios eles são mandados para os porcos, né? Quando são mandados para os porcos, então as pessoas hoje em dia já incorporam ou interpretam aquilo como se fosse todos os porcos estão contaminados. Então, estão cheios de demônios, os porcos estão todos contaminados, então não podemos consumir a carne do porco porque ela tem demônios. Então, quando é nesse sentido, há uma má interpretação das Sagradas Escrituras, porque mesmo quando formos a ler, a darmos sermos mais a fundo na palavra de Deus, a palavra de Deus diz que aqueles porcos eles foram lançados, eles foram entrar nas águas e todos morreram. Todos aqueles porcos que estavam cheios de demônios, eles morreram naquela altura. Então não existe nenhuma explicação se queremos nos basear nos demônios do Gadareno, que os porcos estão contaminados dos demônios. Em nenhum momento poderemos nos basear nessa passagem bíblica. Ah, as pessoas poderão inventar uma ou outra coisa quando não querem consumir a carne de porco, mas quanto a essa situação, não podemos nos enganar. A verdade tem que ser dita e a verdade é essa. A carne de porco não tem nenhum demônio. E segundo a Bíblia, pode-se consumir a carne do porco. Não, 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 não. Não há nenhuma má interpretação aí na proibição, né? Quando diz, Deus, quando ele nos deu, né, nos deu a terra, ele nos deu o domínio sobre a terra, ele nos deu todas as coisas que nós poderíamos nos alimentar. É uma carne. É uma passagem que nós vemos na parte é Pedro, né? Uhum. Quando fala-se de ingerir alguns alimentos que estavam ali, então alguém teve é Pedro que teve um É sonho, Pedro, é Pedro, é teve um Pedro. sonho ali, então Deus lhe dizia para comer, e ele dizia: "Não, está contaminado". Mas Deus já dizia que aquilo já purifiquei, não há nenhum problema, pode comer, aquilo já purifiquei. Então, aquilo que Deus purificou, nós não podemos ter problema de nos alimentarmos daquilo que Deus purificou. Se Deus purificou os animais, nos deu essa liberdade de comermos, de nos alimentarmos de um e de outro animal, não vejo nenhum problema nisso. Exatamente. Não vejo nenhum problema. Interessante. Amados irmãos, está aí o pastor Bila
afirmando que não há nenhum problema, não é? Você pode, de facto, consumir aí a carne. Porque queremos desde já atualizar que estamos no Facebook, mas não serve, estamos no Instagram, mas não service 2, estamos também no YouTube. Mas não serve, subscreva-se, segue-nos, dá gosto, comenta, não é? Para que, e compartilha para que esta informação que está sendo partilhada neste podcast chegue a mais irmãos que precisam conhecer a verdade e a verdade possa lhes libertar. Amado pastor Bila, vamos continuar aqui com a nossa conversa sobre os labirintos, não é, das interpretações da Bíblia sobre a salvação. O que é que as pessoas pensam sobre a salvação? Como é que interpretam o assunto de salvação? Aqui a questão é queremos compreender qual Exatamente, como é é. que as pessoas olham quando a gente fala de salvação? O que é que as pessoas pensam? Como é que interpretam esse termo de salvação segundo a Bíblia? As pessoas no sentido No geral, né? sentido No geral, sentido geral. estamos a falar dos crentes, dos cristãos e dos amadores à religião. A religião. Exato. Por No, exemplo, tem pessoas que dizem que a única maneira de ter a salvação é aceitar a Cristo como o único Senhor e Salvador. E os outros dizem que, bom, não é, é só adorar a Deus, não é? Não a Cristo. Estamos a falar de Deus, Pai. E os outros dizem que a salvação é para todo mundo, porque Deus ama a todos, Deus é bondoso, então todo mundo vai ter a salvação. Em alguns comentários que eu tenho escutado e até na mídia debate-se muito sobre isso. Hum. então, quando dessa última parte, quando dizes que o importante é que Deus ele ama todos, então todos serão salvos, Salvos, porque já Deus se ele alguns ama comentários, a todos. porque Deus é bom, ama todo, então todo mundo Sim, sim, Deus vai é ser bom, salvo. Deus é bom. Yeah. Eu falei isso aí na semana passada. Deus é bom, Deus ama todos, mas há um porém, ele ama o homem, mas ele pune, odeia o pecado. Exato. Então, ele ama o homem pecador, mas ele odeia o pecado. Então, o pecado que o homem comete, ele tem que ser julgado, tem que ser punido. Então, temos que ter essa particularidade. É por isso que o homem tem que ser salvo. Tem que ser salvo porque ele, quando o homem ele está longe de Deus, ele está no pecado, ele precisa de ser resgatado. Deus tem que resgatar o homem, separar ele do pecado. Tem que ser uma operação fiel, Uhum. onde Deus ele vai separar o homem do pecado para resgatar o homem que ele ama. Mas agora para fazer isso aí é preciso de é preciso de um intermediário. Por isso que já vamos entrar nessa particularidade onde diz que Deus ele por si só ele pode salvar as pessoas, onde nós podemos nos enganar, né? Uhum. Nessa particularidade que por si só não podemos alcançar a salvação só por fato de dizermos que Deus ele vai nos salvar. Não, existe um intermediário. Existe um intermediário, porque o homem, quando ele se perde, né? A palavra de Deus diz que o homem se perde. Quando ele peca, quando nós vimos no jardim do Éden, ele foi expulso do jardim. Ele ficou vulnerável, ele ficou exposto. O homem ficou no relento, o homem ficou exposto para qualquer tipo de situação. Então, o homem longe de Deus, fora de Deus, ele está perdido. Então, desde aquele momento, o homem está à procura de um caminho para ele voltar a Deus. Mas como o homem estava no pecado ou está na lama, precisava de alguém que pudesse servir de ponte para ele voltar a Deus. Uhum. Precisava de alguém que pudesse ser o caminho para ele voltar a Deus. Precisava de alguém que pudesse lhe tirar da lama pela qual ele se encontrava, para ele conseguir voltar a Deus. Mas temos que ter em conta que nenhum outro homem que está na lama pode tirar o outro homem que está na lama. Precisava-se de alguém. Vou me atrever mais, porque Mas explica bem, nenhum homem que está na lama pode tirar outro que está na lama. Como é que isso seria?
É questão da salvação. Nenhum Uhum. homem tem a capacidade de salvar o outro homem. Nenhum homem pecador pode salvar o outro homem pecador. E a palavra de Deus no livro de Romanos, ele diz que todos nós pecamos, destruídos estamos da glória de Deus. Significa que não há nenhum justo sobre a terra. Então não há nenhum homem que tenha a capacidade de salvar o outro homem. Então é por isso que houve uma necessidade de Deus ele voltar a sentar com o ser pelo qual, com o seu filho, que estava sentado com ele quando ele criou o homem. Disse que nós criamos o projeto do homem, mas o projeto do homem, ele em algum momento sofreu problemas, que é o pecado, mas precisa ser salvo. Precisa de alguém que não tenha nenhum pecado, que não nasceu por meio tradicional, que pudesse ser uma pessoa diferente. Neste caso, estamos a falar de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo é o único homem que existiu na face da terra que chegou até os 33 anos, até a sua morte, sem nenhum Uhum. pecado. Então ele era digno de ser a ponte para a nossa salvação. Quando nós falamos da salvação, não podemos falar de salvação sem falarmos de Jesus Cristo. Então, dizer que a pessoa, um ser humano, pode ser salvo sem colocarmos a componente ou Jesus Cristo no meio disso, estaremos a nos mentir. Não existe salvação sem Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave da salvação. Tanto que mesmo Paulo, quando ele ensinava, quando ele ministrava a salvação, ele sempre dizia: em nome do Senhor Jesus Cristo devem serem salvos e serem batizados, porque não existe outro nome que pudesse salvar as pessoas, trazer as pessoas de volta a Deus, a não ser Jesus Cristo. Muito bem. Tem também outro assunto que tem gerado muito debate na interpretação da Bíblia, né? Sobre a existência de profetas. Alguns acreditam que os profetas terminaram com João Batista, não é? E que com o ministério de Jesus Cristo para cá não houve mais profetas. O que é que o Amado tem a dizer sobre isso, segundo a Bíblia? Para eu dizer que existe ou já não existem profetas. Exatamente, e segundo a Bíblia, os profetas vão existir ou segundo a Bíblia, os profetas terminaram no João Batista? É uma interpretação, é o que eu disse, são questões mesmo de labirintos, mesmo de interpretações, Não, onde e se nós haveram queremos distinções. colocar isso em pratos limpos. São esses problemas que nós temos que compreender, porque Uhum. eu também já ouvi a respeito, né, que as profecias, embora que aqui a questão é dos profetas, Mas né, também. há aquela questão da profecia em Aham, si, aham, né, aham, porque aham. eu já ouvi uma questão similar a essa, me dizerem que Hum, as profecias elas já cessaram, não, yeah. já há Não, nenhuma podes profecia. comentar as duas coisas, fica à vontade. Não, mas acaba sendo, andam em paralelo, né, Uhum. as 2 vertentes caminham no sentido paralelo. Exato. Porque eu não estaria a mentir aqui se eu dissesse que já não existem profetas. Os Hum. profetas eles cessaram no tempo do João Batista. Batista. Isso não nós temos que compreender o que é profeta, essa é a primeira coisa, o que é profeta. O profeta é um mensageiro, né, Hum. é um mensageiro, alguém que Deus ele usa. Até alguns acrescento ainda mais que, olha, os profetas, os sacerdotes ahm, terminaram exatamente com a morte e ressurreição de Jesus. Acredito que o rasgar do véu, não é, do templo que separava o lugar santo do santíssimo era sinônimo de que oh, todo mundo que crê em Jesus Cristo tinha acesso direto ao Pai, razão pela qual já não existe tanto profetas assim como sacerdotes. Yeah, o trabalho sacerdotal, né? Eu olho muito mais quando falo de trabalho sacerdotal, estamos a falar dos próprios pastores em si. Porque eu olho, porque o profeta é aquele que recebe a mensagem De de Deus Deus e e transmite ao povo. transmite ao povo, enquanto O o sacerdote leva os sacerdote problemas do ele leva povo, os faz o problemas, vai. Então, holocausto, exato. há esse intercâmbio, né? Uhum, Quando o uhum, outro está a ouvir da parte de Deus, está uhum, trazendo a informação para o uhum. povo, O o outro está a outro ouvir da está parte do carregando povo. tudo aquilo que são os anseios do povo para a presença de Deus. Exato. Então, não há nenhuma substituição quando o véu se rasga, se rompe,
com a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Em nenhum momento podemos dizer que já não necessitamos de profeta, não necessitamos de mais de sacerdotes, não mais de pastores. Senão, eu acho que Paulo ele se equivocou naquela passagem bíblica onde ele fala dos ministérios, quando ele fala já dos profetas, dos evangelistas, quando ele fala dos pastores, do trabalho de cada um sobre guiar a obra de Deus. Então, Uhum. esses homens todos já não haveria mais necessidade de existirem homens que nem Paulo, como Pedro, homens que nem vários homens de Deus que foram usados de apóstolos, porque já, já não há necessidade disso, né? Se formos já olharmos nessa linhagem. Não, o fato do véu ter se rasgado não significa que já não precisamos de alguém que pudesse velar pela nossa vida espiritual. É preciso, todo homem precisa de ser de alguém, precisa de um sacerdote, precisa de um profeta que possa lhe ajudar na sua caminhada de fé. Porque essa vida de fé, ela tem muita coisa que acontece para não se perder. É aquele trabalho que Jesus ele fala do bom pastor. Ele tem que reunir as ovelhas, cuidar das ovelhas. Uma ovelha separada, sozinha, ela isolada, como diz a palavra de Deus, diz que o diabo ele anda ao redor, ele está à busca de alguém que ele possa atacar. Uhum. Então, se ele te encontra isolado, ele pode te atacar. Mas quando você tem alguém que te protege, que zela pela sua vida espiritual, que ora por si, que te encoraja, que te fortifica, que está aí sempre consigo do seu lado, é esse o trabalho dos pastores nesse exato momento dos sacerdotes. Então, em nenhum momento se aboliu essa particularidade, porque essa foi uma responsabilidade que mesmo Jesus ele falou quando ele ressuscitou para Pedro. Ele disse que se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Então, em nenhum momento a morte do Senhor Jesus Cristo ou o rasgar do véu significa cessar com as profecias, ou em algum momento significa cessar com os sacerdotes ou com os profetas. Os profetas estão lá e até hoje estão aí e estão a fazer a obra de Deus, né? O que eu não quero aqui, talvez, é tentar explicar que dentro de tudo aquilo que Deus está a fazer, sempre o diabo também está lá a fazer as suas cópias, né? Exato, mas em nenhum momento cessou. Disse que os pastores ou precisamos sempre de pessoas para, né, nos ajudar, né, na orientação espiritual, não é? Exato, exato. Nessa vertente. Ah, Tem-se discutido também a questão de paternidade espiritual. Outros dizem é pai na fé, outros dizem é meu pai espiritual. O que a Bíblia nos recomenda nesse aspecto? Esse assunto aí é muito delicado. É muito delicado. É, Yeah, quando fala de paternidade espiritual, pai na fé. exato. E cada um vai procurando argumentos para justificar uma e outra coisa. Eh, mas Paulo, ele fala uma coisa muito importante quando ele fala de Timóteo, né? Ele fala do seu filho, Timóteo. Ele diz que meu filho, o qual ele gerou, né? Uhum. O qual ele gerou. Então, eu olho para uma paternidade como alguém que gera um outro irmão, né? Que lhe gera na fé. Eh, então, esse para mim é que eu posso designar uma paternidade espiritual, uma paternidade que lhe gera, ele dá oferece uma cobertura. Agora, eu não posso dizer aqui eh, os termos são usados de forma, não sei, né? Eu vejo muito a dizerem pai na fé, Pai o espiritual. pai espiritual. Isso aí não vou entrar muito nesses debates, não vou entrar muito nesses debates, mas o que eu sei é que todo o homem, todo cristão precisa de uma paternidade espiritual. Então, acabo respondendo isso aí, precisa de uma paternidade espiritual. Acabo respondendo a essa questão, né? É pai na fé, sim, mas precisa de um pai espiritual. Aquele que vai velar na vida dele espiritual também. Quando falo pai espiritual, é velar pela vida dele de forma espiritual. Muito Porque a bem. vida ela é espiritual. Então, Uhum. sim, pai na fé, sim, mas é pai espiritual. Pai espiritual por quê? Porque vai zelar pela vida dele espiritual.
Hum, A alma é o quê? A alma, nós estamos a falar de tudo que está à volta do nosso cristianismo, está à volta, fala-se mais, está relacionado com a questão espiritual. muito Então, bem. a fé está lá, Uhum. mas estamos a falar, a fé está onde? Está onde? A fé ela se sustenta onde? O homem, onde? O espírito. Então, do meu ponto de vista, né? Do meu ponto de vista, é necessário, né, eu dizer e clarificar que eu olho nessa forma. Paternidade espiritual. Tudo bem. O tempo já está acabando, mas tenho aqui duas questões, né, antes de fecharmos. A primeira questão que eu gostaria que o Amado comentasse é mesmo a questão do dízimo. Não é? Alguns dizem que o dízimo é algo que foi, não é? Ahm, sei lá, terminou no Antigo Testamento. Era a lei, não é? E termina no Antigo Testamento. No Novo Testamento já não há dízimo. O que o Amado vai comentar em termos de interpretações? Os que estudam direito, né, eles estudam as leis, eles dizem que quando uma lei ela é revogada, né, Hum, é porque ela tem que existir uma outra lei, né? hum, Uma outra lei que vai sustentar aquilo que está sendo revogado. Então, se yeah. estamos a dizer que os dízimos eles não podem ser enterados, é importante também nós clarificarmos qual é a nova lei ou qual é onde que foi ratificado o dízimo, né? É importante nós clarificarmos onde foi ratificado o dízimo. Então, eu deixo aqui de uma forma bem clara, porque a Bíblia em nenhum momento ratificou o dízimo. Yeah. No Novo Testamento não há nenhuma passagem bíblica que está a ratificar o dízimo. Então, não podemos nos perder quanto aos dízimos. Então, para o comentário do pastor Bila, o dízimo continua. Vou ser muito atacado com aqueles que dizem que não, porque não querem Não, tirar os dízimos. usa a Bíblia, mano. Exato. É por Yeah. isso que eu estava a explicar que no Novo Testamento, Jesus Cristo ele falou uma coisa muito importante. Eu não vim aqui em algum momento mudar as leis, mas eu sim Hum. vim para que as leis elas possam serem cumpridas e serem examinadas e serem bem feitas, né? Então, a questão do dízimo, em nenhum momento, Jesus Cristo ele menciona como se fosse algo que já foi revogado. O dízimo ainda não, em nenhum momento foi revogado, foi ratificado, então está em vigor. Então, todo aquele que é filho do ministério, ele deve tirar o seu dízimo. É importante nós tirarmos os nossos dízimos na casa do Senhor. É importante, é muito importante para a nossa vida. Porque se nós não tirarmos os nossos dízimos, nós expomos a nossa vida material, a nossa vida financeira. Por isso que nós temos que tirar os dízimos. Para que a nossa vida, a vida financeira, material, ela esteja na cobertura de Deus. Quando nós falamos de cobertura, nós estamos a falar de tudo aquilo que compõe o homem. Então, o homem não pode ser somente ir na casa de Deus, na presença de Deus, somente buscar assuntos ligados em sentidos espirituais, não esquecer-se também que ele precisa de uma cobertura, precisa que Deus vele pelas suas finanças, que Deus vele pelo seu trabalho, que Deus lhe abençoe os seus negócios. Mas como Deus vai fazer isso aí se esse homem não tem nenhum compromisso com Deus? Porque Deus ele vela com todo aquele que tem um compromisso com ele. Então é importante que todo aquele que é membro, todo aquele que é filho de Deus, diz que é membro, é filho de Deus, possa tirar os seus dízimos na casa do Senhor. Deus possa lhe abençoar. Amen. Eu disse tinha duas, já fiz uma, falta uma, né? Exato, exato, exato. A última é esta: consumo de bebidas alcoólicas, segundo a Bíblia, é ou não proibido o consumo? Oh, segundo a Bíblia. Segundo a Segundo a Bíblia. Bíblia. É, por exemplo, outros proíbem o consumo, não é? Os outros
autoriza, dizem que não há nenhum versículo na Bíblia que proíbe. Pelo contrário, encontramos versículos que mostram que consome-se. Não, esses que autorizam são quais? Esse Não, mas já não, por são aí. são, são Não, pastores, sim, são denominações religiosas. exato, que autorizam o Autorizam, consumo de e bebidas alcoólicas. inclusive os próprios líderes consomem. Yeah. Yeah, é Usando a Bíblia como base. Então, como estamos a falar dos labirintos das interpretações da Bíblia, queria que o amado pudesse trazer uma interpretação mais clara, mais sincera e mais verídica, com base na Bíblia. yeah, Proíbe-se ou não? Essa é a primeira questão. Depois comenta, né? O porquê. ah, quando me falam assim para dizer, é um confronto direto, aí tem que ser uma resposta direta. E gostamos, depois As, faz um argumento, né? ok, as Hum, respostas diretas eu não gosto muito delas, mas tá bom. yeah, depois faz o Eh, argumento. Hum, a Bíblia ela não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas. Não proíbe. Eu tenho que deixar claro isso. Se não deixar isso claro, eh, pode ser mal interpretado. A palavra de Deus em nenhum momento temos uma passagem diz que não bebam, né? Em nenhum momento nós vamos encontrar, em nenhum momento nós encontramos essa passagem diz que não é para beber. Mas a mesma palavra que não falou ou não deixou essa particularidade de que não bebam, é a mesma palavra que ela vai nos mostrar as consequências da bebida alcoólica. hum, Então, aquilo que vai gerar, aonde o caminho da bebida, onde vai cair, onde todo aquele que vai se entregar à bebida vai cair. Então, para todo aquele que é sábio, todo aquele que busca a sabedoria divina, quando compreende a palavra de Deus, vai evitar sempre andar em caminhos que vão levar ele a cair no erro. Então é importante nos desviarmos desses caminhos que não são bons, não são benéficos. Então a palavra de Deus, ela nos exorta em lugar de nós estarmos focados nas bebidas alcoólicas, deveríamos nos focar em nos encher com o Espírito Santo. No lugar em que nós gastamos tempo e os nossos recursos uhum. em busca da bebida, esse tempo um verdadeiro cristão deveria estar a se dedicar em crescer na sua vida espiritual. Yeah. Então, o homem, um cristão tem que saber o que é isso de servir a Deus, de ser cristão. Então, quando ele se descobre o que ele é na sua natureza, a sua natureza divina, ele deixa de se focar em coisas que não vão lhe construir espiritualmente. Ele se dedica naquilo que é a sua vida espiritual. Uma pessoa embriagada já na sua consciência daquilo que ele faz, dos seus atos? Não. Então, não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena. Então, imagina, Deus ele quer falar conosco, Deus ele quer se comunicar conosco em todo momento, ele quer que nós possamos lhe servir. Então, naquele momento que nós estamos a investir na bebida, estamos a nos perder. Então, não é aconselhável. E sempre temos algumas passagens bíblicas que falam de algumas consequências de algumas pessoas quando beberam. Nós temos o Ló, a questão do é Noé. Noé, quando ele bebeu, a palavra de Deus diz que ele bebeu até o fato dele tirar a roupa, ficou nu na frente dos filhos, o que não é uma coisa, algo adequado. Então, é importante nós sabermos naquilo que nós podemos investir. Vamos investir na nossa vida espiritual, vamos investir em crescer espiritualmente, em servir a Deus, sermos filhos de Deus, do que perdermos nosso tempo nas bebidas e por aí em diante. Porque mesmo em questões de as pessoas irem para as discotecas, não temos nenhuma passagem bíblica que diz que não vai à discoteca, né? Mas é importante nós afirmarmos que é importante que todo aquele que é filho de Deus, tudo aquilo que lhe afasta da presença de Deus, se abstenha dessas coisas. A palavra de Deus, Paulo diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem Uhum. todas as coisas Me convêm. convém. Então, é assim mesmo. A nossa vida de fé é assim mesmo. Nem tudo aquilo nos convém. Se não convém, então não faça. É lícito que beba, sim?
É lícito que beba, sim, mas convém? Não. Então, não caia nesse erro. Muito bem, muito Canmamo por ajudar-nos. Na verdade, ainda tinha mais tempo, mais coisas para conversarmos, só que o tempo também Aham. já acabou, senão a equipe de produção aqui me tira o emprego. Amado irmão, vamos lá, considerações finais sobre a temática. Há aspectos relevantes sobre o tema que ainda não mencionamos aqui. Yeah, eu posso deixar aqui a respeito da melhor interpretação das Sagradas Escrituras, que é importante todo aquele que é um bom leitor da palavra de Deus, passar a olhar mesmo de uma forma muito holística quando estiver a ler as Sagradas Escrituras. Nós não podemos, a Bíblia é um livro sagrado, mas temos que compreender também que nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Não é um qualquer livro, é um livro sagrado. Então, temos que compreender que temos que ler a palavra de Deus de uma forma profunda, muito mais profunda, e também temos que ler a palavra de Deus de uma forma acompanhados da fé e da espiritualidade, porque também se nós lemos apenas a palavra de Deus como se fosse uma literatura, como uma história, nós nos perdemos daquilo que Deus poderia fazer das nossas vidas por meio dessa mesma palavra, porque a palavra de Deus não é um jornal, a palavra de Deus ela carrega poder. Ela tem o poder, então nós temos que ler a palavra de Deus no seu todo, tanto ao nível literário, assim como ao nível espiritual, para que nós possamos termos as duas asas, né? As duas asas são importantes, porque uma ave para voar precisa das duas asas. Não pode ter uma asa apenas. Então, as duas asas são importantes para uma ave, para conseguir voar. Então, nós precisamos de compreender a palavra de Deus, ao mesmo tempo temos que ter a espiritualidade, porque quando se nós nos focarmos somente em compreender a palavra de Deus no sentido literário, e não queremos compreender no sentido espiritual, vamos cair como se fossem muitos homens que lêem a palavra de Deus como se estivesse a ler um livro qualquer. E também é grave também somente sermos muito espiritual, não examinarmos as Sagradas Escrituras. Por quê? Porque nós caímos nas heresias quando nós só nos fundamentamos em questões muitos espirituais de revelação, e nos esquecemos da própria palavra de Deus. Então, um bom homem, um bom cristão, ele usa as duas asas. Então, são as palavras que eu queria advertir aqui e deixar para todos amados que vamos ler a palavra de Deus, mas não somente ler de uma forma literária, mas sim também de uma forma espiritual. E aqueles que são muito espirituais também, aconselho a examinar, a ler a palavra de Deus. É importante conhecer a palavra de Deus, é importante estudar a teologia também. Quero enfatizar, porque alguns dizem que a teologia ela não tem nenhuma importância. Ela é importante, sim, para nós compreendermos e para sanarmos esses problemas de má interpretação das Sagradas Escrituras, mas também ser somente teólogo também não ajuda, porque não vamos compreender aquilo que é a espiritualidade de Deus. Então, vamos usar as duas asas, vamos caminhar. Deus possa nos abençoar. Eh, Beijinhos e abraços. Beijos, abraços à minha esposa e à minha filha, a minha esposa generosa, a minha filha Larissa, e a todos os amados irmãos, aos membros do meu ministério, que Deus possa vos abençoar, ao meu ministério, Missão Maranata, Deus abençoe, e a todos os amados irmãos que acompanham este programa, que Deus possa nos abençoar. Até mais, numa outra oportunidade, que Deus possa nos conceder. Muito Canmambo, pastor Bila, pela sua presença Obrigado. nesta edição, terceira edição de 2026 do podcast João 8:32. Nos sentimos honrados pela sua presença, que Deus lhe abençoe. Mas antes de fecharmos o podcast João 8:32, não preparo isso aos meus convidados, faço isso em jeito de provocação. Não é? Pastor Bila, quem tu desejas ver nas próximas edições do podcast João 8:32? É difícil. Desejar.
um convidado, um homem de Deus que tu gostarias de vê-lo aqui no É, podcast. um outro. Há muitos homens de Deus, né? Um nome. Há vários homens de Deus, né? É, De vários que tu tens em mente, qual é um que tinha que ser o primeiro? se calhar eu vou me atrever, o pastor Félix, né? O pastor Félix, o pastor. Há muitos homens de Deus na Ok, faz praça. um convite agora direto, tua câmera é esta aqui, para o pastor Félix. Agora, em direto. Oh, Convidar então. a ele para vir aqui no podcast João 8:32. Oh, pastor Félix, eu gostaria aqui de te convidar a participar deste programa, este programa muito abençoado, né? Eu quero fazer esse convite para si, para que também possa estar aqui um dia desses aqui, na próxima oportunidade, se Deus permitir, para que esteja aqui neste lugar, compartilhar a palavra de Deus com os amados. Eu acredito que tens muito a transmitir. Deus tem te usado de uma forma muito poderosa, então eu acredito que há muita coisa que o Senhor pode fazer e abençoar os amados que acompanham os seguidores deste canal. Que Deus possa nos abençoar. Muito calma, amado pastor, abrimos o podcast com oração e vamos fechar com Amém. oração, mas Amém. deixa-me só terminar aqui agradecendo, não é, aos internautas que estão lá no Facebook, que estão também no YouTube e Instagram, estão acompanhando em direto agora, que possam, a partir, né, ah, daquele sinal de compartilhamento, compartilhar esta transmissão. Isso vai permitir que mais pessoas tenham acesso a este programa, a esta conversa, a esta verdade bíblica para sair de labirintos que possam lhe levar à perdição. A ideia aqui é levar ao caro e a cara internauta ao caminho da salvação, da salvação. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. É isso que nós queremos que cada um que está aqui acompanhando tenha esta oportunidade. Agradecer também a Deus pela vida da minha equipe de produção, não é? Ao Bruno, que está trabalhando arduamente aí nas câmeras, ao Hermelindas, ao nosso produtor, o produtor da Magnon Service, ele que garante que as coisas aqui aconteçam, não é? Agradecemos também ao Pupa, não é? Um Pupa que vai garantir a nossa realização no dia de hoje, muito canimambo aos comprodutores que têm trabalhado também para que isso seja uma realidade, a todos que direto e indiretamente contribuem, não é, para que a Mais Non Service traga este podcast. E você que queira apoiar, não é, tem diversas maneiras de apoiar, pode ligar para nós, pode fazer um confirmado, pode nos ajudar em ideias. Por favor, ligue para nós, não é, através do número que vai passando aí no seu rodapé. Temos espaço de publicidade para você que queira vender o seu negócio, queira vender o seu evento, queira anunciar, né, a sua empresa, a sua marca, o seu serviço. Temos também transmissões ao vivo de diversos eventos. Entre em contato com a Mais Don't Service e feche esta parceria. Senhoras e senhores, voltaremos na próxima semana, quinta-feira, quando forem 18 horas, com mais um tema para a impactação espiritual da sua vida. E vai convidando amigos e familiares para darem gosto, compartilharem e comentar sobre esta edição. Pastor Bila, eu consigo agora com a oração que eu chamo de bênção apostólica. Vamos a isso. Pai, no nome do Senhor Jesus, estou orando agora sobre a vida de cada um de nós. Pai, toca, Senhor, ó Pai, na vida desses irmãos, na vida de cada irmão que está aqui, Pai, em direto, que está acompanhando este momento. Pai, abençoa, Senhor, as famílias, ilumina, Senhor, ó Pai, traga resposta, Senhor, ó Pai, na vida de cada um. Todo aquele que necessita de uma resposta, que a resposta de Deus possa lhe alcançar nessa noite, no nome do Senhor Jesus. Que todo aquele, ó Pai, que está angustiado, em nome do Senhor Jesus, está encontrando, Pai, a paz, alívio do coração.
Pai, traga, Senhor, ó Pai, luz sobre a vida de todos aqueles, ó Pai, que caminham na escuridão. Que a graça do Senhor possa abundar sobre a vida de cada um de nós. Pai, consola, Senhor, ó Pai, todos aqueles que neste momento estão enfraquecidos, estão chorando. Que a graça do Senhor possa lhes alcançar. Pai, traga luz sobre a vida do seu povo. Pai, traga direção, sabedoria sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós oramos no nome do Senhor Jesus, no nome que tem autoridade, no nome que está acima sobre todos os nomes. Nós te daremos graças, Senhor, de hoje e para sempre, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém. Afinal, quem é mestre de cerimônia? Ele é o porta-voz do anfitrião ou da instituição que o contrataram para o evento. Ele é a autoridade discreta, isto é, ele deve brilhar para que o evento brilhe, mas claro, sem roubar o protagonismo do anfitrião. O fio condutor, isto é a pessoa que dá sentido à transição entre uma etapa e outra. O mestre de cerimônias, ele é o demônio. Quer aprender mais dicas? Então inscreva-se agora no treinamento